Algumas pessoas adoram tanto Peppa Pig que já assistiram quase todos os episódios. Mas é difícil que alguém realmente tenha visto todos, porque muitos deles foram deletados ou censurados. Episódio piloto. Apesar de Peppa Pig ter sido oficialmente lançado em 2004, o primeiro episódio foi feito em 2002. Ele nunca chegou a ser realmente exibido para o público, tendo sido feito apenas para apresentar o conceito da série em convenções de animação e para que os criadores descobrissem o que estava funcionando e o que não estava antes de começarem a produzir os próximos episódios. Por isso, algumas coisas eram completamente diferentes nesse piloto. As cores dos cenários eram outras e a Peppa não tirava os sapatos antes de colocar as botas que usa para pular em poças de lama. Nesta versão inicial do desenho, o Pedro Pônei era uma menina e se chamava Penny Pônei. É possível que os criadores de Peppa Pig saibam de muitas outras coisas que seriam diferentes e nunca revelaram isso para a gente. Depois que o episódio piloto cumpriu seu papel, ele nunca foi exibido para o público, sendo praticamente deletado de todos os lugares. Apesar disso, o episódio foi vazado na internet e dá para encontrá-lo por aí, mas claro, com uma qualidade de vídeo péssima. Esse é apenas um dos 10 episódios de Peppa Pig que você não sabia que foram deletados ou censurados. Se ajeita aí e vem com a gente porque já vai começar mais um Team Vídeos. Dona Pernas Finas. Às vezes, uma coisa que é vista como inofensiva na maioria dos países acaba sendo vista como algo muito errado em algum país específico. Esse é justamente o caso do episódio Dona Pernas Finas, em que Peppa e George encontram uma aranha. O George imediatamente começa a brincar com a aranha, enquanto a Peppa fica com muito medo e chama seus pais. Só que os pais dela não espantam a aranha ou algo do tipo. Pelo contrário, o papai Pig ensina que as aranhas são inofensivas e começa a brincar com elas junto de seus filhos. Isso é meio estranho, mas não foi considerado um problema na maior parte do mundo, onde as aranhas domésticas não costumam ser perigosas. Porém, na Austrália, a história é outra. Existem muitos animais perigosos lá, e até mesmo as aranhas encontradas em casa podem ser mortais. Devido a isso, esse episódio causou muita polêmica na Austrália e precisou ser banido. Acabou sendo a escolha certa, porque ver a família Pig sendo tão amigável com aranhas poderia fazer as crianças australianas pensarem que brincar com uma aranha é seguro, o que as colocaria em perigo. As galinhas da vovó Pig. E se a gente te contar que um episódio foi banido apenas por conta de uma única frase? Esse foi o caso de As Galinhas da Vovó Pig. Neste episódio, Peppa e George estão na casa de seus avós e conhecem, adivinha, eles conhecem as galinhas da vovó Pig, que comeram a plantação de alface do vovô. Isso deixou o vovô Pig tão nervoso que ele chamou as galinhas de estúpidas, e foi assim que o episódio foi condenado ao esquecimento nos Estados Unidos. Como Peppa Pig é um programa feito para crianças muito pequenas, os pais ficaram furiosos ao escutarem esse xingamento. A pior parte é que vários outros episódios foram banidos na Nick Jr. dos Estados Unidos por conta disso, já que o canal transmite Peppa Pig em blocos de vários episódios e simplesmente parou de exibir os que ficavam no mesmo bloco que as galinhas da vovó Pig. É muito engraçado pensar nisso, porque todos esses problemas teriam sido evitados se o xingamento do vovô Pig tivesse sido apagado e substituído por outra frase no episódio. Mas, por algum motivo, alguém achou que seria mais fácil simplesmente deletar vários episódios de uma só vez. Ainda bem que eles ainda são transmitidos no YouTube e em outros serviços de streaming. Bicicletas. Bicicletas foi outro episódio que chamou muita atenção pelos motivos errados. Nele, a Peppa e seus amigos andam de bicicleta e chegam a disputar uma corrida. Mas há um pequeno detalhe que incomodou muitos pais. Nenhuma das crianças está usando equipamentos de proteção enquanto anda de bicicleta, de uma forma meio perigosa. O mundo inteiro desaprovou isso, já que pode servir como um mau exemplo para crianças e até mesmo para pais. Tanto que todas as cenas em que a Peppa e os colegas dela estão de bicicleta foram refeitas para incluir capacetes na cabeça de todos nas próximas transmissões do episódio.
Nós falamos que o mundo inteiro desaprovou a falta de equipamentos de proteção nas crianças, mas houve um único país que não se importou muito com isso: o Brasil. Como é mais normal crianças andarem de bicicleta sem nenhuma proteção aqui, não houve reclamações no início, e a versão original do episódio continuou sendo exibida por aqui, mesmo depois que a versão censurada foi criada. Ainda assim, o episódio também acabou sendo modificado no Brasil depois de um tempo. E aí, você acha que faz sentido esses episódios serem deletados ou censurados? Ou acha que nenhum país deveria fazer isso com os episódios de Peppa Pig? Comente aqui embaixo #deletado para a gente ver sua opinião. Aula de ginástica. O motivo pelo qual o episódio Aula de Ginástica foi deletado é bem estranho e até bem engraçado. Ele fala sobre o dia em que a turma da Peppa vai para uma aula de ginástica, como o próprio nome deixa bem claro. Por isso, todos os estudantes estão usando um traje branco de ginástica. Quer dizer, quase todos, porque o Pedro Pônei se confundiu e foi vestido de super-herói. Mas a culpada pela polêmica foi a Suzy Ovelha. Isso porque ela é branca, assim como o traje de ginástica. Isso não foi visto como um problema na maior parte do mundo, mas a Irlanda acreditou que essa roupa fazia com que parecesse que a Suzy não estava vestindo nada, por ser da mesma cor de sua lã. E sim, foi por isso que o episódio acabou sendo banido da Irlanda. Até dá pra entender o motivo do banimento, já que não seria nada legal se uma personagem aparecesse sem nenhuma roupa em um programa infantil como Peppa Pig. Entretanto, não é tão difícil notar que ela está usando um vestido, e nenhum outro país criou polêmica com a ideia de que as crianças poderiam pensar que a ovelha estava sem roupas. Grama alta. A grama alta é outro episódio que acabou se tornando polêmico por ter mostrado a Peppa e o George entrando em uma situação perigosa. Esse episódio é sobre o Papai Pig ter esquecido de aparar a grama do quintal de sua casa, deixando-a crescer muito mesmo. Mesmo assim, ele deixa Peppa e George brincarem dentro da grama, que é tão grande que os dois simplesmente somem de vista ao entrarem nela. Isso pode ser mal visto em vários lugares, já que sempre existe a chance de uma criança acabar sendo mordida por algum inseto ou algo assim. Porém, houve um país em específico que implicou de verdade com esse episódio. E adivinha qual é? A Austrália, de novo. Assim como no caso da aranha, esse episódio colocou os porquinhos em uma situação que é ainda mais perigosa na Austrália, porque existem bichos muito perigosos na mata, e uma criança pode ser atacada se brincar em um lugar desses. Para novamente evitar que as crianças australianas se colocassem em perigo por terem vontade de imitar as brincadeiras da Peppa, esse episódio foi deletado na Austrália. Na próxima vez que os roteiristas do show escreverem outro episódio em que Peppa se diverte com algum animal ou brinca na natureza, eles provavelmente já vão escrever pensando que esse episódio também será banido na Austrália. O parquinho. Já deu pra notar que os pais não gostam nem um pouco de ver a Peppa e outras crianças entrando em situações de risco, por saberem que isso pode fazer seus filhos ficarem com vontade de imitar a porquinha. Em O Parquinho, críticas sobre isso novamente aconteceram, porque a Peppa e outras crianças fazem várias brincadeiras meio perigosas enquanto se divertem sem supervisão em um parque. Tem até mesmo uma cena das crianças pulando em cima da barriga do Papai Pig, o que com certeza é bem perigoso. Na Suíça, esse episódio foi completamente deletado, já que o George estava no meio das crianças, e lá é proibido que bebês da idade dele brinquem em parquinhos. Mas nos outros países, o episódio também não passou despercebido. Ele precisou ser modificado para que as cenas das crianças brincando incluíssem os pais delas, mostrando que elas estão sendo supervisionadas. O que você achou dessa censura? Bem, é melhor isso do que o episódio ser completamente banido do mundo inteiro. Polly Papagaio. Pode soar meio absurdo, mas até o episódio em que Peppa conhece o papagaio do Vovô Pig precisou ser censurado. Esse episódio se chama Polly Papagaio e é da primeira temporada do programa. Sua história é bem simples, girando em torno da Peppa e do George visitando a casa de seus avós e interagindo com o papagaio do avô dela. Sendo assim, por qual motivo isso teria que ser censurado? Será que a porquinha colocou a Polly em uma situação perigosa e os pais disseram que o episódio estava apoiando maus tratos aos animais? Na verdade, o motivo está em um detalhe bem menor que isso. Esse episódio mostra a primeira vez em que a família Pig é vista viajando de carro,
mas o problema é que nenhum deles aparece usando o cinto de segurança, o que é essencial em uma viagem de carro. Isso gerou muita polêmica e o episódio teve que ser alterado, adicionando cintos em todos os personagens. Essa modificação não aconteceu apenas nesse episódio. Na realidade, a família Pig não utilizou cintos de segurança durante as 2 primeiras temporadas inteiras da série. Por isso, todas as cenas da primeira e da segunda temporada em que eles estavam dentro do carro foram alteradas, incluindo cintos em todas elas. Isso que é arrependimento, hein? Não esquece, se inscrever é o jeito mais fácil de garantir que você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos. Teia de aranha. Se você pensa que Peppa Pig aprendeu a não brincar com aranhas depois de ter um episódio banido na Austrália por esse motivo, está terrivelmente enganado, porque a série teve outro episódio focado naquela mesma aranha de antes. Esse episódio se chama Teia de Aranha e novamente mostra a família Pig brincando com a aranha Dona Pernas Finas. Dessa vez, o Papai Pig chega até a segurá-la. Até parece que os roteiristas do episódio estavam desafiando a Austrália para que outro episódio fosse banido no país. Estados Unidos. Em 2021, foram lançados os episódios incríveis em que Peppa e sua família viajam para os Estados Unidos, algo que muitos esperavam há anos para ver. Mas você sabia que isso poderia ter acontecido em 2011? Pois é, um episódio especial em que a porquinha viaja para os Estados Unidos foi anunciado em 2011, contando até mesmo com um cartaz que mostra a Peppa usando um chapéu de cowboy em Nova York, com a Estátua da Liberdade ao fundo. No entanto, esse especial, por algum motivo desconhecido, nunca foi lançado e ninguém tem certeza do porquê disso. O episódio simplesmente foi deletado sem nenhuma explicação. No final das contas, a família Pig só visitou o país em 2021, 10 anos depois. Tá curtindo? Então, clique em um dos 2 vídeos que deixamos na tela e segue com a gente. Até a próxima!